Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Chacon, mais uma vez para o nosso canal É Cristo que Passa, né? No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que muitos de vocês pediram e perguntaram aqui, né? Sobre aquele filme novo da Netflix que está passando, que se chama A Virgem Maria, né? No Brasil. A nível internacional, o nome dele é Mary, né? Apenas Maria. Como um católico deve, né, assistir esse filme, que visão ele deve ter sobre ele. Dito isso, obviamente aqui está a critério de cada um, né? Assistir e realizar seus próprios julgamentos pessoais a nível de gosto, né? Eu vou fazer levemente um leve tratado sobre isso, mas que tem a ver mais com a nossa parte, que a gente vai discutir mais aqui, né? Como católicos que somos, não é? Esse filme, afinal de contas, ele me ajuda, ele me atrapalha, ele me confunde. O que é que eu posso esperar vendo esse filme, né? Vamos começar então com a primeira parte, né? Quanto o filme ele está bem feito, né? Cenários bem feitos, as pessoas têm um padrão de vestimenta que leva você a realmente mergulhar naquilo ali, acreditar que aquelas pessoas estão num contexto de época, num contexto de região, não é? E os atores estão atuando bem. Eu particularmente assistindo tive um pequeno não sei se a palavra seria um receio ou uma certa resguarda especial com a atriz que faz Santana. Eu achei que ela, na minha opinião, ela não era tão expressiva, né, fazendo aquele papel tão importante, não é? Mas, enfim, tirando esse pequeno detalhe, eu acho que os atores atuaram muito bem. Tem gente lá como Anthony Hopkins, né, que é um ator famosíssimo, e os outros sim, estão atuando bem, os principais atores estão muito bem. A Jovem Virgem Maria e São José atuaram bem também. Também gostei muito do trabalho de São Joaquim, o ator que fez São Joaquim no filme também. Bom, dito isso, veja pessoal, existe um certo problema, vamos dizer assim, na estética do filme. Em que sentido? Calma lá, né? Acabou de falar aqui, né? Os cenários estão bem, as vestimentas estão bem, mas justamente, um pequeno comentário, se vocês forem ver, por exemplo, certas roupas não são tanto roupas da época lá. São roupas que, não sei se o diretor ou mesmo ou alguém que ele pediu, que eu, né, que entrou bem no contexto, mas não refletem, né? Se você olhar bem, vai dizer, não, isso não era roupa da época, né? Por exemplo, a roupa lá tem algumas coisas que a gente vai comentar mais na frente, né? A Virgem Maria, ela é de como se fosse uma freira, né? Como se fosse uma ordem religiosa feminina que morava no templo, né? Esse tipo de vestimenta não existia. A roupa dos sacerdotes judeus também não estão de acordo com aquilo que a gente tem para a época também. Então, né, tem certas coisas ali que você vê que não são baseadas em fatos, mas criação do imaginário. Então, vai muito mais para o lado da fantasia, né? Então, não só a vestimenta em si, mas até uma hora, quando Nossa Senhora está nesse convento, vamos chamar assim, lá no Templo de Jerusalém, ela usa um penteado bem estranho, né? Você olhando assim, talvez não você perceba que tem alguma coisa, mas se você olhar, você vê como ele é estranho. Ela tira uma trança, né? Uma trança trançada, que sai pela parte da frente da orelha e vai até a parte de trás, né? Dos dois lados, e se junta no meio. É algo que, sabe, nunca, pelo menos até onde eu conheço, por aí nunca foi um padrão ou estilo seguido em nenhum lugar por aí. Pelo menos em nenhum lugar que eu conheça. Se vocês conheceram algum lugar, comentem aí, não é? Mas não me parece, nunca vi nada que isso fosse de alguma forma utilizado por lá na época de Jesus, muito menos entre uma ordem religiosa ou que fosse feminina no templo, não é? Bom, mas tendo essa certa liberdade estética aí, que é um pouco estranho para quem tem algum conhecimento, vamos seguir um pouquinho desse nosso comentário geral, né?
falamos da ordem feminina, falamos do sumo sacerdote. Tem uma coisa interessante também, né? Tem uma hora lá que segue o spoiler, né? Vamos começar o spoiler aqui agora e daqui a pouquinho termina o spoiler, né? Uma hora lá que um grupo de soldados, é bobagem, então, um grupo de soldados vai tentar atacar de noite a Virgem Maria e os pais dela e São José, né? E é engraçado porque, poxa, se você vai à noite, você vai furtivo no meio do escuro, você faz o quê? Você usa umas tintas escuras, né? Algo nesse sentido, e o pessoal não, né? Inclusive são soldados, mas depois parece um ataque de ladrões no local. Eles vão com a tinta branca no rosto. Quem é esse que quer dar uma surpresa no meio da noite com a tinta branca na cara? Você quer dar um susto, né? Você não quer pegar de surpresa. Mas tudo bem. Então, são certos recursos de estética assim que você olha e quem inventou isso, né? Se você olhar de uma maneira geral, você não tem uma visão tão crítica quanto a isso, talvez até funcione para você esse lado de imersão. Mas para quem está mais atento a alguns detalhes do filme, isso dá alguma estranheza desse lado também, certo? Bom, é isso aí. Eu fiz vários comentários. Então, é meio claro também que o autor se baseia em algumas fontes. O diretor, sobretudo, que é o famoso DJ Caruso, né? Não é DJ por ser, né, quem trabalha nessa área de música, não? Mas DJ porque Daniel John Caruso, né? E esse diretor tem alguma experiência, desde os anos 90 já está atuando como diretor em Hollywood e tem algumas coisas famosas no seu currículo, como a série Smallville, né? Quem viu aí no SBT anos atrás, que conta as histórias de um jovem Superman aí, ou mesmo filmes relativamente famosos também no seu currículo. Como Eu Sou o Número 4, um Triplo X aí com a volta do Van Diesel, de 2017, e outros filmes aí que são interessantes na sua carreira também. Bom, e ele se baseia então no Evangelho, né? Obviamente, tem que ser o primeiro lugar onde ele vai recorrer como fonte para informações de filme como esse. Mas usa muita coisa também de um evangelho apócrifo, né, chamado o Proto-Evangelho de São Tiago. Muitas informações que ele pega aí, provavelmente, ele retirou desse Proto-Evangelho. Por exemplo, o nome dos pais de Nossa Senhora, algumas coisas que eles fazem por aí, como pedindo para ter uma filha que não tinham conseguido ter antes, como próprio fato que eles, no filme, levam Nossa Senhora para viver numa ordem religiosa feminina no Templo de Jerusalém. Tudo isso está nesse proto-evangelho apócrifo de Santiago, né? Porque não foi o próprio apóstolo Santiago que escreveu, mas é atribuído a ele, né? Ok. Bom, também alguns dados históricos, né, se utilizam aí, algumas coisas de época também, e muita coisinha ali é colocada na cabeça do próprio autor, né? Não sei se o próprio diretor, mas com certeza alguém usou muita imaginação para criar esse filme, né? Vamos lá. Em geral, né, o filme ele não traz grandes ofensas à fé católica, tá? Não traz nenhum problema. Ao contrário, ele valoriza várias coisas que estão na tradição. Tanto a tradição com T maiúsculo, que é uma das fontes da revelação, quanto a tradição com T minúsculo, que é alguns comentários, alguns escritos que ficaram aí para a posteridade, que a gente pode consultar hoje em dia e encontrar essas fontes, né? O fato mais problemático, como católico, de todo o filme, é uma coisa que, por incrível que pareça, pode passar desapercebido para muita gente. E se trata do quê? Se trata da hora do parto de Nosso Senhor. Bom, pessoal, outra vez, a partir de agora, spoiler. Vou ter que pegar várias cenas para fazer vários comentários aqui, tá? Senão eu não consigo me aprofundar com vocês do que um católico deve prestar atenção e
no mínimo se admirar ou ser consciente de que está acontecendo isso em tela, que tem algum paralelo, mas se distancia um pouco do que a gente sabe pelo Evangelho e pela tradição da fé católica, tá bom? Bom, então, o principal ponto, contrário à fé católica, que muita gente pode nem se dar conta ou nem perceber, isso é contra? Bom, tudo leva a crer que sim, é um erro, sobretudo de interpretação, que é o fato, então voltando, na hora do parto, quando Nosso Senhor vai nascer, a Virgem está grávida, e ela tem dores de parto, né? Pelo fato dela ser justamente a Imaculada Conceição, como celebramos há pouco tempo, e como a gente sabe que uma das consequências do pecado original, né, de Adão e Eva, era as dores do parto, como está lá descrito em Gênesis 3, vários doutores da igreja comentaram que, muito provavelmente, a Virgem Maria não teve dores de parto na hora do nascimento de Nosso Senhor. Porém, contudo, todavia, entretanto, por mais que isso seja mais do que óbvio, uma coisa importante em discussões teológicas mais profundas, não é parte de nenhum dogma da igreja. Não é uma coisa que está fechada e não se trata mais desse tema nem desse ponto. Não é? Porém, é algo que tem reflexo na nossa forma de crer nisso, na Imaculada Conceição da Virgem Maria, no nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, a mesma Virgem, não é? E pontos importantes a serem discutidos. Por mais que, repito, né, passando sem perceber muita coisa, as pessoas diriam, mas qual é o problema? Que, né, toda mulher tem dores de parto. Tem, mas por que tem? Não é? E aí sim, entra no ponto importante da teologia. E olha, pessoal, isso é uma cena de essas dores de parto, sei lá, 30 segundos, 1 minuto de filme. Tá? Então, significa o quê? Que isso não vai acabar com sua fé, nem destruir tudo que você crê sobre a Virgem Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, veja, o diretor, vamos lá entrar em partes mais profundas agora. O diretor do filme, ele parece isso, que ele saiu muito daquilo que ele queria embasar como realidade e ele entrou muito numa experiência mais de fantasia. Eu não estava lá, eu não vi, então ninguém viu, a gente tem só umas informações esparsas, então aqui em cima eu vou criar o que eu quiser, né? Desde que não se ofendam outras coisas. Eu acredito que ele passou muito por aí, espero até que ele tenha passado muito mais por essa seara. Né? Então vamos lá, e qualquer maior erro que ele tenha proferido aí, não teria sido, espero eu mais uma vez, de forma proposital. Tá? Ele força muito a barra em uma série de coisas. Né? E você vê que a fantasia ali afora, em vários momentos, né? Interpretar aí São Gabriel como um arcanjo, que sempre aparece vestido de azul, misteriosamente aparece, e depois aparece Satanás. E aí a gente fala no final, né? Tem uma hora, eu gostei, mas teologicamente isso é um absurdo, né? Uma hora lá que Satanás sequestra a Virgem Maria, né, quando ela está perto da luz do Nosso Senhor, e quem vai atrás dela com uma espada em mão que ele pegou lá de um soldado romano foi São José, que aí enfia uma espadada no meio de Lúcifer, né? Adorei essa mas o que é que isso tem a ver? Um anjo não tem corpo, não é? Ainda que tenha uma mensagem muito interessante espiritual, no sentido que Lúcifer, quando ele carrega a Virgem Maria, quando ele está sequestrando ela aí, ele sequer toca nela, né? Porque o demônio não pode tocar na Virgem Maria. Isso é muito bonito. Mas é interessante, ele está tentando sair, São José vai atrás e pega uma espada e enfia, né, em Lúcifer. E depois essa cena muda do nada e é como se nunca tivesse acontecido nada, os efeitos de sair, até porque para fazer esse ataque em defesa da Virgem Maria,
São José pega uma espada de um soldado romano que vem correndo atrás dele para pegar de volta a espada, ou saber o que ele vai fazer. Enfim, de repente já corta para a cena seguinte, né? Então assim, não tem muita lógica. Por isso que eu digo, tem muito de fantasia, tem muito disso. O diretor quer botar uma cena de emoção, né, ali no meio, do nada, né? E muitas vezes as cenas não se encaixam com a história. Mas a mensagem está lá colocada, não é contrária diretamente, talvez, à fé, né? Mas sim, tem muitas coisas estranhas. Por exemplo, por que uma espada em Lúcifer? Por que ele sangrou se ele é um espírito? Não é? Enfim, tem várias coisas que se pode se levantar e se discutir quanto a isso. Mas e o que aconteceu, né? Depois daquela cena? Porque depois já pulam, Maria acorda, já está tudo resolvido, está lá São José com ela, né? E tá tudo bem, né? Ele acabou de dar uma espadada numa pessoa no meio da rua, os soldados foram atrás dele, né, com a arma da polícia, dos soldados, e tá tudo bem, né? Eles já estão lá esperando para nascer o menino. Não tem lógica, né? Bom, enfim. Mas vamos lá, há vários pontos aí. A anunciação, né, quando o anjo Gabriel vai falar com Nossa Senhora, acontece no próprio templo de Jerusalém. Opa, calma lá, né? Isso aí é contrário realmente à tradição, né? Todo mundo sabe, já deveria imaginar, que a Anunciação se dá em Nazaré. Não é? Inclusive, existe a Basílica da Anunciação, né? Inclusive tem um local lá, ele fala, e aqui o verbo se fez carne, né? Tem um altar aí, que está sob a custódia dos franciscanos, um templo que durante muitos anos, inclusive, que cuidava dele era um sacerdote brasileiro, que hoje é bispo, Dom Bruno Variano, né? E, enfim, jogar esse local, né, e essa cena para o Templo de Jerusalém é um negócio que não... De onde ele tirou isso da cabeça dele para se encaixar com algumas cenas que ele colocou lá no filme. E as coisas perdem um nexo com a realidade, né? E ela está lá dentro de parece um oratório, uma capela, no meio do Templo de Jerusalém. O que é que aquilo ali faz lá, cheio de velas acesas no meio da noite? Por quê? Para quê? Por quem? Também não existe, né, um motivo. E nesse meio tempo ela estava nessa capela, saiu, e aí quando ela sai é que ela tem a revelação do anjo, o chamado, a, a anunciação, e depois ela já aparece de novo, né, como que é despertado do sono. Ela sonhou, ou enfim, o que aconteceu para ela voltar para aquela capela onde ela estava antes. Enfim, é confuso, se você refletir bem, atrapalha o contexto da história, mas vai acabar com sua fé isso? Também não, né? E funciona para a narrativa do filme, já que naquele momento, segundo o filme, Maria estaria em Jerusalém, né? Um pequeno parênteses aqui. Para quem não sabe, como eu falei, no filme, o anjo Gabriel, quando ele, logo no começo do filme, tá? São Joaquim e Santana estão rezando para ter filhos, porque eles não têm filhos, eles consideram isso uma maldição, começam a rezar, pedindo a bênção de Deus para que possam ter filhos. E nessa oração eles têm uma filha, que vai ser a Virgem Maria. E no filme, o anjo Gabriel aparece e diz, olha, vocês vão ter uma filha, mas a condição para Deus lhe dar essa filha é que vocês vão ter que colocar ela para viver no templo. E no filme aí acontece que pouco depois, quando ela tem, não sei, aí tem que chutar, mas sei lá, uns 10 anos, vamos dizer, uns 9, 10 anos, o anjo aparece de novo e diz, olha, lembra que a condição era para ir para lá, manda ela para lá. Então ela vai e ela só sai do templo depois já, que nem quando ela está noiva de José, ela noivou com José dentro do templo, lá estando como, entre aspas, irmã, né, mas continua lá, vai continuar até o casamento, no princípio, só que aí acontece a anunciação do anjo e ela é tida como uma infiel, né, uma pecadora, e tem que ser expulsa e ela é expulsa do templo, né? Não é que ela tem que ser expulsa, ela é expulsa mesmo, e vai atrás de Santana para ajudar. E parece que tudo é muito ali por perto, né? Mas, enfim, existe um bom deslocamento de Jerusalém até Nazaré, onde vivem os pais de Nossa Senhora, né? Esse é outro erro do filme, parece que tudo é muito perto ali, parece que, né, Nazaré,
Jerusalém, onde está o templo, ou mesmo Ain Karim, que é onde vivia Santa Isabel, não é? Enfim, os locais são todos, parece que é tipo, a rua ali do lado, vamos lá, né? E não é bem assim, né? Se você conhecer um pouquinho de geografia aí, de Israel, vai ver que não é tão perto, nem tão fácil de resolver todas as coisas como aparenta ser no filme, né? Ou mesmo Belém, né? Ok, então a gente falou dessa história, voltando ainda para o proto-evangelho, no qual com certeza se baseou o filme. Acontece que aí a Virgem Maria foi para o templo com uns 3 anos, né? E deve ter saído para noivar com São José aos 12. Já no filme é diferente. Como eu falei, ela aparece aí com uns 10 anos, mais ou menos, e sai de lá quando vai já casar com São José. Deveria ter o quê? Uns 15, 16 anos, aparentemente, pelo menos aí no filme. Não se tratam muito de datas, mas dá-se para supor que seriam mais ou menos essas as idades de quem está aí presente. Né? Pois prazer então o quê? Tem Maria, aí dentro tem a Anunciação do Templo de Jerusalém, que é um desconexo com a realidade dos fatos que a gente conhece, de ter sido em Nazaré, como até hoje tem locais que marcam um local específico, inclusive, ainda que exista uma discussão. Né? Existe a Basílica da Anunciação, onde está a casa, né, de Nossa Senhora lá em Nazaré, que é onde teria sido a Anunciação, embora alguns ortodoxos digam que a Anunciação ocorreu numa fonte ali perto. Maria teria saído para pegar água e quando estava voltando, teria tido a revelação do anjo, né? E o convite para aceitar ser a mãe do Redentor. Enfim, de todo jeito, seria em Nazaré e não no Templo de Jerusalém, né? Muito menos em Jerusalém. Ok. Depois disso, sim, uma coisa interessante, né? Quando Maria é chamada para a Anunciação, um pouco antes, ela reclama com Deus. Ah, por que essas coisas acontecem comigo? Por que os outros decidem as coisas por mim? Não é? Veja, pessoal, quem já se aprofundou em Maria, sabe quando as grandes coisas de Maria é o aceitar a vontade de Deus. Não é? É o fiat, eu faça-se em mim a tua vontade. Eis aqui a escrava do Senhor. Não é? Fazei tudo o que ele vos disser. São palavras de Maria que está na Bíblia. Não é? Você nunca encontra um momento de reclamação de Nossa Senhora. E no filme colocam uma cena assim. Não é? É uma coisa que vocês não chega a tornar aquilo pecaminoso em si, mas com certeza se distancia da profundidade daquilo que a gente via na alma de Nossa Senhora. Não é? Repito, são cenas muito rápidas, muito curtas, que não vão muitas vezes afetar a sua fé, mas fazendo essa explanação mais profunda, a gente consegue ver esses pontos no filme. Outra coisa interessante, né? No filme é Santana, depois que Maria aceita ser a mãe do Redentor, ela fica grávida e não sei como todo mundo no templo descobre lá, todo mundo fica sabendo. Bom, se você quiser ir a fundo, ela tem uma conversinha com Santana, aí outra das irmãs estão lá no fundo, escuta, provavelmente ela fala lá pro sumo sacerdote, porque ela chega com eles lá, deduraram ela, então ela vai ser expulsa. Mas assim, como é que o pessoal sabe que ela está grávida? Não tem nenhum sinal, né? Ao contrário, inclusive ela, se forem fazer algum exame, ela está virgem ainda, né? Então, tem muito contrassenso nisso aí, não é? Mas enfim. E aí depois todo mundo da cidade já sabe, né? E o negócio já vai respingar em São José lá, já estão tirando onda, né? Brincando e zombando de São José pela situação. Né? Cara, isso não tem nenhuma base lógica, nenhum fundamento lógico, mas a gente vai chegar nessa parte. Antes disso, eu queria só sublinhar uma parte lá, justamente quando a Virgem é expulsa do templo, ela vai para casa, obviamente, volta para casa da mãe dela. E Santana é quem fala para ela ir visitar Santa Isabel, para ela se esconder lá. Né? Porque o pessoal já está todo mundo falando dela, então se esconde lá, fica escondida por um tempo. Não é?
Enfim, outra coisa que é muito distante da realidade. A gente sabe que é o anjo, o arcanjo São Gabriel, que fala que a parente dela, Santa Isabel, está esperando já por 6 meses o filho, que é o São João Batista, como a gente sabe. Né? Mas, enfim, é assim que é colocado no filme, fora daquilo que o Evangelho nos ensina, mas está lá. Né? Depois, né, isso todos têm a Virgem Maria como uma pecadora. Né? Isso não tem lógica nenhuma. Tá? Não tem lógica nenhuma. Por quê? Né? Bom, vamos para a história do filme. Todo mundo no templo ficou sabendo, todo mundo fora do templo ficou sabendo. O que o povo tem a ver com isso? Né? Mas todo mundo, todo canto sabe que é Maria e todo mundo quer pegar para apedrejar ela. Né? E São José fica sabendo, São José entra lá no meio e salva ela. Ele literalmente salva ela, tendo pancada em todo mundo, né? Uma cena com aventura, que ele sai lá no meio, na briga com o pessoal, e pega ela pelo braço e leva ela por aí e casa com ela. Né? Mas é interessante porque, olha, vamos lá, como é que acontecia na época? Né? E o que é que tem em São José a ver com tudo isso? De fato, as mulheres que eram adúlteras, né, eram apedrejadas pelo povo. E o que acontece? Muita gente não percebe isso. Não tem nem porquê ter o xingamento que teve no filme. Porque a anunciação, como também está na Bíblia, ocorre certinho no filme, ocorre logo depois que ela já está noiva de São José. Existe até um ritual ali de noivado. Vejam bem, esse ritual do noivado, dentro do judaísmo, como é sabido, naquela época, era praticamente um casamento. Né? O casamento mesmo ocorria no dia que o noivo levava a noiva para sua casa. Iam morar juntos. Né? Mas era tal o contrato, vamos dizer assim, a importância daquele momento de noivado, que não teria nenhum problema, juridicamente, moralmente, para um judeu ali, se São José tivesse tido relações com a Virgem Maria. Então, se ela tivesse grávida, qual o problema? Normal, ela é noiva, o noivo dela tiveram, já vão casar mesmo, é só o tempo que estão arrumando a casa. Então dá tempo para arrumar a casa para eles se casarem e tá tudo certo. Né? E aí, inclusive, que entra a virtude de São José. Ele queria deixar ela, veja, São José queria deixar ela, né, passando desapercebido, porque a grande questão era essa. Ele ia sair, então quem ia ser xingado era ele. Cabra safado, né? Que pessoa sem vergonha. Engravidou a mulher e foi embora. Ele sabia que não era isso, a consciência dele estaria tranquila. Quem não tinha nada a ver com a história ia falar, falasse o que quisesse, não tinha problema, a consciência dele estava tranquila. Ele a deixou, mas ele não tinha nenhuma culpa. Né? E por outro lado, porque se ele saísse e dissesse que estava deixando porque ele não era o pai, aí sim, aí ia ter toda aquela cena que poderia ter, né, na verdade, toda aquela cena que houve no filme, das pessoas querendo apedrejar a Virgem Maria, porque ela teria sido uma pecadora. Né? Porque se ela está grávida, quem é o pai? Se não for o noivo, foi cometido através de um ato de pecado. Né? Então, esse contexto é importante a gente ter presente também. Né? Bom, então entenderam, né? Eles fazem uma cena aí para dar várias cenas de aventura, de suspense, porque a partir de então, né, todo mundo considera a Virgem Maria uma pecadora e quer matar, apedrejar a Virgem Maria. É por isso, inclusive, que traem São Joaquim e, inclusive, alertam ele como traidor político das pessoas, que não tem nada que demonstre isso no filme. Né? Estão apoiando os zelotes contra o rei Herodes, e aí mandam os soldados lá, só que os soldados vão no meio da noite, aquela cena que eu falei, pintados de branco, né? E você não entende o que eles querem fazer, se querem matar São Joaquim ou Nossa Senhora. No final eles roubam as coisas, quebram outro, é uma confusão que dá lá, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece também, interessante, depois de toda essa confusão, como eu falei, São Joaquim é morto, eles estão fugindo lá, porque também tem que sair de Nazaré, porque o pessoal quer matar a Virgem Maria de todo jeito, porque a consideram uma pecadora, né? E aí São José vai com a Virgem Maria para Belém. Aí por acaso eles falam, tá tendo mesmo um censo aí, né, do imperador. Mas tipo assim, eles estão lá porque estão fugindo. E por quê? São José tem parentes lá, então vão ficar de boa. Né? E ele chega lá e tá tudo lotado, como a gente sabe, né? Não tinha lugar para eles lá. E a gente sabe também que o motivo para isso era o censo. Só que no filme não é, porque São José pergunta, por que tá tudo lotado aqui?
E lá todo mundo, né? A mulher fala para São José, né? Diz, olha, tá todo mundo vindo aqui porque o Messias vai nascer aqui. Existia uma profecia que o Messias ia nascer em Belém, né? Que ia enviar alguns sinais e tudo mais. Mas, pessoal, onde é que tem essa multidão toda aí? Não tem canto nenhum na Bíblia, não tem nenhum lugar da tradição que fala ou comente sobre isso. Né? É realmente, como eu falei, invenção da fantasia, né? do autor dessa obra. Né? Então, não tinha lugar para Jesus, Maria e José, porque todo mundo já foi lá para ver Jesus. E é interessante porque José chega com a esposa para dar luz, todo mundo está esperando que o Messias vai nascer lá agora, porque está todo mundo correndo lá para ver, né? E ninguém se dá conta que aquela mulher que está para dar luz é o próprio Messias que vai nascer ali. Então, assim, entendem? É uma fantasia que se desprende tanto da realidade que muitas vezes não encontra nexo entre os fatos, não é? Ao contrário, se fosse por isso mesmo, todo mundo ia dizer, olha, tá vindo uma mulher grávida ali, vamos receber ela, que provavelmente é ela, né? É essa aí, né? Mas, enfim, aí ocorre, né? Como eu falei, quando São José está lá buscando, não consegue encontrar um lugar, quando ele volta, Satanás, Lúcifer, já foi lá, pegou a Virgem Maria, está sequestrando ela, e aí ele pega uma espada de um soldado e consegue matar Lúcifer. Não se explica muito isso, porque a cena seguinte, depois dele dar a espadada que transpassa a Lúcifer no meio, né, é já a hora do parto. Nossa Senhora acorda, e quem está do lado dela? Santa Isabel e Santana. Você fala, mas Santa Isabel acabou de nascer o filho dela, faz 6 meses atrás ali, né? Ela tem um bebezinho de 6 meses, saiu da casa dela de Encarim e foi para Belém, né? Por acaso, porque eles saíram sem nem se preparar de Nazaré direito para correr para Belém, mas chegou lá, tá? Santa Isabel, que deixou uma idosa, que deixou seu filhinho recém-nascido em casa, né? Para ajudar a Nossa Senhora. Então, assim, um monte de coisa vocês veem. São coisas horríveis, erradas. Não, mas o nexo não existe. Base teológica, base histórica e base de nexo dos fatos também não se juntam, entendeu? É um filme praticamente de fantasia geral nessa hora, né? E bom, a senhora tem suas dores de parto, nasce um menino, né? Tá cheio de gente lá esperando. Lembram, né? Belém, né? Todo mundo estava em Belém, Belém estava lotado para esperar o Messias nascer, né? E sem ninguém desconfiar que aquela mulher que chegou dando a luz, né? Já estava dando a luz ao Messias, mas tá todo mundo lá já para ver o Messias, já sabe que é o Messias, né? Não tem nexo, não tem lógica, enfim. Ok. Mais 2 pontos aqui. Bom, na verdade só mais um ponto que eu queria comentar, porque depois disso aí já é as cenas finais do filme. Né? Tem algumas coisinhas, por exemplo, Herodes manda matar todos os bebês. E aí, mais uma coisa desconexa da realidade e do nexo causal das coisas. Porque Herodes está muito bravo, né? E ele manda matar todos os recém-nascidos. Se não me engano, até 2 anos, como está nas Sagradas Escrituras. Mas ele manda matar todos os bebês lá. Mas aí depois ele para e diz, olha, mas quando você encontrar o Messias, não mata ele não, traga ele para cá. Mas, pessoal, vamos parar e pensar aqui. Ele mandou matar justamente porque ele não sabia quem era, mata tudo porque vai matar no meio o Messias, né? O rei de Israel. Mas no filme não, ele manda matar por maldade mesmo, crueldade, e traz ele para cá porque eu que vou dar um jeito nele, né? E tem umas cenas mais confusas ali no final, mostrando como ele era ruim mesmo. Tudo bem, mas qual o nexo, né, entre os fatos aí narrados? Tá bom? Fica realmente complicado isso aí. E, enfim, termina aí Nossa Senhora, ela volta e vai até o Templo de Jerusalém. Acontece alguns fatos extraordinários que eles conseguem entrar lá, por mais que eles estivessem sendo perseguidos, já estavam fugindo, eles iam para o Egito, mas ela diz, não, a gente tem que passar pelo templo antes. Por quê? Porque tem que ter a cena, né, de Santana, da profetisa Ana e do Simeão, né, que faz a profecia sobre o Salvador lá também, sobre o Messias, e sobre também Nossa Senhora das Dores, né. Quem não conhece, pega o Evangelho de Lucas, dê uma lidinha bem interessante toda essa parte. Bom, e pouco depois disso termina o filme.
ele não trai o mais essencial do Evangelho. Que a Virgem é virgem, que ela foi escolhida por Deus, que São José aceitou o seu papel com muitas virtudes. Não trai que o Filho de Maria é o próprio Salvador da humanidade, não é? A intervenção de seres angélicos ali no meio, a atuação de muita gente boa e santa, né, dentro desses fatos todos. Porém, como vocês podem ver, tem várias cenas soltas e perdidas ali que não tem muito nexo, nem entre si, nem dos próprios fatos, né, fechados em si mesmos, mas, ao mesmo tempo, não condizem com aquilo que a gente pode aprender com um raciocínio lógico razoável do que a Escritura coloca. Você quer ver esse filme? Assista. Sabe que tem toda essa confusão, né? Se você for se influenciar negativamente, vai se perder no meio, acreditando que talvez as coisas tenham sido desse jeito. Pode esquecer que não foi, é puramente ficção. Tá? E como eu falei, muito fantasioso, inclusive partes como elementos como a própria roupa dos personagens fogem dos fatos históricos, das fontes históricas que a gente tem. Então, com uma diversão isolada, solta, você pode ver com muitas ressalvas e não se influenciar de nenhuma maneira por esse filme, mas tampouco é algo que vai, repito, fazer você perder fé na base por trás de tudo isso. Na grandeza da Virgem Maria, na grandeza de São José e nem na divindade e senhoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? O resto fica na mão de vocês, decidir se querem ver esse filme ou não. Né? Vão investir aí quase 2 horas do seu tempo para assistir e que cada um possa saber se isso vai lhe ajudar ou não vai lhe ajudar, seja na sua vida, na sua caminhada, em qualquer âmbito que vocês tenham pretensão a assistir esse filme. Tá bom? É isso. Um grande abraço, fica com Deus, Cristo que passa, lembrando a vocês que cada dia mais estamos perto, né, do verdadeiro Natal, do nascimento do nosso Senhor e Salvador. Espero que cada um de vocês esteja preparando aí, né, a sua casa, a sua decoração, né, e que essa decoração lembre a vocês também que tem que preparar o seu coração para receber ao nosso único Senhor e Salvador, junto com a Virgem Maria, né, e também o nosso querido São José. Fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.